Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ObraCast. Hoje recebendo aqui o pessoal da Estruturas Ribeiro, né? O Renan, a Liliane, nossos parceiros lá do Constru Clube. E eu falei, poxa, vocês constroem tanto em Campos do Jordão, traz na Serra de uma forma geral, mas traz um arquiteto para a gente explorar um pouquinho, né? A gente fala muito com as pessoas de São José dos Campos, São Paulo, mas é difícil alguém especialista em Campos do Jordão, e aí eles convidaram o Marcos Habitante, aqui, arquiteto da nossa querida Campos do Jordão. Bom, se apresenta pra gente aí, Renan, bom dia. Sou o Renan, bom dia. Sou diretor comercial da Estruturas Metálicas Ribeiro e estamos aí começando esse trabalho novo, né, aqui na nossa região também de São José dos Campos, então a gente vem falar um pouquinho hoje da nossa empresa para vocês aí. Tá certo. Liliane. Bom, sou a Liliane, engenheira civil, diretora e técnica, né, da MR. Entendi. Sócia e irmã do Renan. Certo. E estamos trabalhando juntos aí. A empresa já tem 46 anos. 46 anos tem eu, né? Nossa, não podia nem falar isso, mas... Até o pai comenta isso, ele fez a empresa quando ela nasceu, né? Ah, legal. Então... vocês são a segunda geração. Somos a segunda geração da empresa. Legal. Então tá bom. Você, Marco? Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Sou Marcos Habitante, arquiteto em Campos do Jordão, mas não só em Campos do Jordão, eu atuo na Serra da Mantiqueira como um todo, né? Sul de Minas, até. Então a gente tem uma área de abrangência bastante grande e é um prazer estar aqui mais uma vez. Tá certo. Bom, então vamos lá para puxar a conversa. Esses dias, né, minha filha, a gente tem a vantagem de estar próximo a Campos do Jordão, né? Então a gente acaba, eu pelo menos, acabo executando muito o turismo de um dia, né? Bate e volta. Vai, almoça no Gadioli, sobe, dá uma volta, come um fundi e desce, né? Então assim, E esses dias a gente esteve lá em julho, né? E eu realmente fiquei impressionado o quanto se profissionalizou Campos do Jordão, né? Pra gente que nasceu, né? Que frequenta há 30, 40 anos, a gente vê que realmente o turismo ele tá muito mais profissional, né? E eu percebo que o poder público, de alguma forma, está interferindo nisso, está ajudando nisso, né? Que vários locais que viraram shoppings, viraram, né, pequenos malls, estão acontecendo muito grande. O que você percebe disso lá, Marcos? Qual que é a realidade hoje e como é que isso reflete em construções, né? Porque eu acho que uma parte que é muito explorada hoje realmente são as construções de uso misto, que eu brinco. Eu acho que é difícil quem construa só para Airbnb, mas ele se justifica em ter uma casa, já que ele pode, ao mesmo tempo, alugar e usufruir, né? Com certeza. Campos é uma cidade que está fazendo 150 anos, né, de emancipação, então é uma cidade que tem um histórico de ocupação de 150 anos, focado inicialmente em casas de veraneio, né? Curioso isso, né? A gente tem uma temporada de inverno e Campos nasceu como cidade de veraneio. Então, essa tradição de se construir a segunda casa na montanha é desde o começo da cidade. E isso vem crescendo ano a ano, que lógico que isso se projeta hoje nacionalmente, né? Campos é uma cidade conhecida nacionalmente e ela está crescendo bastante, né? Então, o ramo de construção civil em Campos é muito forte, é muito tradicional, né? Até uma curiosidade, por exemplo, meu avô veio para Campos em 1927 para construir sanatório, que era a fase sanatorial da cidade da cura. Depois meu pai atuou até os 90 anos de idade trabalhando e hoje tem a nova geração que são os irmãos, né? Meu irmão é engenheiro, minha irmã é arquiteta, minha esposa é arquiteta. A família vive muito de construção, a família habitante é muito tradicional lá. E o mercado da construção civil em Campos cresceu muito e vem crescendo. Além das residências, hoje tem a área comercial, né, que a gente fala muito, as pousadas, shoppings. Então, a cidade, em termos de construção civil, não para. A gente não teve crise e teve um boom na pandemia ainda que nem se fale, né? Em função da cidade ter esse atrativo de conexão com a natureza. Campos é uma região
né, vamos falar, Mantiqueira como um todo, é um lugar privilegiadíssimo, né? Tá. Perto de São José, perto da praia, perto das grandes capitais. centros urbanos, né? Perfeito, São José, né? Às vezes a gente pega todo o Vale do Paraíba, mas muito perto de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Então é estratégico para a construção de investimento, vamos dizer assim, né? Então a cidade só está crescendo. Eu acho que é um ponto aí que tem muito a avançar. O que eu percebo, né, Renan, é o seguinte, vocês são uma empresa de estrutura metálica, né? Vamos dizer assim, a primeira grande diferença que a gente tem que compartilhar com o ouvinte é o quê? O pessoal confunde muito, né, estrutura metálica com serralheria, né? Eu acho que é o primeiro... É o primeiro ponto a desmistificar. A desmistificar, né? Então, assim, vamos lá. E é meio autoexplicativo, né? Estrutura metálica, né? Ou seja, você não está lá fazendo nada parcial, não, nada. Você está fazendo algo onde a estrutura já é metálica. O que eu percebo, e por isso que eu pedi para a gente falar da Serra da Mantiqueira, o que acontece? Hoje, escolher um método construtivo, ele tem muito a ver com o projeto, com o acesso, com o prazo, né? Então, assim, a partir do momento que você vai para um lugar de veraneio, a partir do momento que você vai para um lugar que algumas obras, a gente vai falar daqui a pouco sobre cabana, esse tipo de coisa, que algumas obras têm muito declive, tem a dificuldade de acesso. A partir do momento que você vai para um lugar onde quanto antes você fizer, antes você começa ou a usufruir, né? Vamos dizer assim, usufruir como veraneio, usufruir como lazer, ou também conseguir alugar. A estrutura metálica começa a se encaixar e começa a viabilizar com mais força. Com certeza. Né? Naquela região, a gente costuma falar que a gente tem uma grande abordagem justamente por esses motivos, né? Pela topografia dos terrenos serem mais acidentadas, né? E a gente ter uma solução construtiva pré-fabricada, né, industrialmente, e que a gente só leva para a obra para fazer a montagem final. Então, a gente prepara toda essa estrutura em fábrica, né, projeto, fabricação, e leva somente para fazer a montagem final. Isso facilita muito ali, né, a questão da velocidade da obra, né, da qualidade da entrega do material, e tem funcionado muito naquela região. A gente tem alguns projetos em que a gente estava conversando que os clientes já falam, olha, se não tivesse esse método para a gente fazer, a gente provavelmente não faria mais. Porque o que a gente tem hoje de problema de mão de obra, de escassez de mão de obra na região, é tão grande que inviabilizaria de fazer, né? Então, esse método que a gente tem aplicado de fazer em loco tem sido aí realmente bem... Então, você sai com ela 100%... Sim, a gente nós temos uma pré-fabricada. Nós temos uma fábrica preparada industrialmente para fazer as estruturas de forma parafusada. A gente faz tanto soldado quanto parafusado, vai de acordo com a necessidade do cliente. Tem cliente que prefere por questões estéticas, mas na maioria das vezes, acho que 90% das nossas obras são parafusadas. Então a gente faz toda essa preparação em fábrica, leva e monta. Então, é uma coisa que, assim, ajuda muito, porque em Campos do Jordão, né, uma região serrana, a gente está falando isso agora, entra na época de chuva, né, Marcos? A gente tem um problema para montar, né? Porque chove muito, chove-se o dia todo, né? Aquela chuva fina que perdura o dia todo. E como a gente trabalha na solução parafusada, a gente ainda tem uns intervalos onde para de chover a gente consegue realizar a montagem. Se for uma estrutura soldada, a gente não consegue realizar a solda porque não faz liga. Então, essa solução tem sido, né, bem... A Eliane pode até falar um pouco mais do que eu, que ela é calculista, né? Mas é uma solução que realmente funciona muito para aquele tipo de terreno. E a parte técnica, a parte de mão de obra, na verdade, né, Renan? O que eu percebo, né? Eu frequento mais a praia do que a serra. Qual que é o grande problema da mão de obra? Quando você chega no verão, e lá na serra deve ser no inverno, você não consegue mão de obra porque existe uma abundância de emprego muito grande para todo mundo, né? Então, assim, você começa a competir com o comércio, aí você não consegue competir em termos de custo de mão de obra, né? Vamos dizer assim, quantidade de pessoas. Então, assim, isso dificulta bastante, eu acredito. E a partir do momento que você faz ela pré-fabricada, você já elimina... A gente atenua esse problema, né? Vamos dizer assim, a gente trata sempre a estrutura como algo
independente do resto da obra, né? Seja ela de concreto armado, seja ela de metálica, seja ela de madeira, ou seja, a gente trabalha quando é concreto armado com carpintaria de fato. A gente não gosta daquele meio profissional. O profissional que é meio pedreiro e meio carpinteiro, né? Porque daí fica um meio serviço, né? Então, assim, o que a gente percebe é o quê? Que a gente ganha muita produtividade a hora que a gente sequencia a obra, mesmo que seja em concreto. Né? Vamos dizer assim, você fica com aquela falsa ilusão que a hora que tem um monte de gente na obra, o pessoal está produzindo. E a gente já entendeu o quê? Se eu tiver uma fase que eu só faço a estrutura, se eu tiver uma fase que eu só faço a alvenaria, se eu tiver uma fase que eu só faço o acabamento, alvenaria sim, o cinza, né? E outra fase que eu só faço o acabamento, eu não tenho eu consigo dar mais produtividade, então os meus funcionários ganham melhor, né? E eu consigo ter mais clareza do que tem que ser feito. Quando a gente trabalha com aquele empreiteirão padrão, ele fica assim, putz, acho que dá para rebocar aquela parede. Aí ele puxa o cara de lá, ganha 2 dias. Aí depois ele perde 2 dias e assim vai. Então a gente hoje, só falando um pouquinho do nosso processo, como a gente trabalha dessa forma, a gente tem uma liberdade muito grande de separar o serviço da estrutura independente da forma que ela vai ser, independente da solução que foi proposta, né? Porque assim, quem trabalha com aquele empreiteirão padrão, que cobra X reais o metro quadrado, quando entra a estrutura metálica, ele vai lá e fala assim, meu trabalho é quase o mesmo. Exatamente. Ele não dá o desconto da mão de obra. Exatamente. Esse é um grande problema. Porque eles ainda não entenderam, não têm essa experiência ainda, né? É uma coisa nova. Exatamente. Então, eles acham que a gente está roubando, ele está tirando parte do trabalho deles. Exatamente. E o tempo que eles perdem na obra montando uma forma, montando, né, uma estrutura convencional é gigantesca. Ele pode montar uma metálica, sair dali para outra obra, voltar, fazer essa jogada. Mas não, eles acham que a gente está tirando. Aí o que acontece? Eles convencem o cliente de que não vale a pena. Convencem numericamente, porque o preço deles fica tão alto, ou fica igual, que ele somado com a estrutura inviabiliza. Exatamente. Então é complicado. Eles então, não sabem contabilizar corretamente, né? É o valor do metro quadrado. Né? Quando entra essa solução metálica, tem que ser feita uma análise desde a fundação até, né, a parte construtiva. E isso não é feito da forma adequada. Né? E é o que eu falo para alguns fornecedores do Construclube, é o seguinte, olha, por mais que o teu produto seja, vamos falar de um produto de acabamento, sei lá, mármores e granitos, por exemplo, por mais que ele seja definido pelo arquiteto, se você não tiver um bom relacionamento com o construtor, se você não aumentar o nível de consciência do construtor dizendo que o teu produto é melhor por X, Y, Z, o construtor te derruba, o construtor, o empreiteiro. Exatamente. Você entendeu? Ele chega lá e fala assim, isso aí, doutor, vai pagar mais por isso? Isso aí não funciona, né? Então, assim, o que eu percebo dentro da obra é que existe um ego, né, muito grande. E o construtor, o empreiteiro, ele traz consigo uma questão de que ele tem que provar o método que ele faz, né? Ele tem que só vale o que ele fez a vida inteira, né? Tem isso também. Eles não têm experiência. Novo, né? A resistência ao novo. Nem conhecimento, né? Tanto é que, falando da parte estrutural agora, né, assim, todo mundo, eu respondo muito a pergunta sobre modular, né? O Felipe Savassi veio aqui já e eu fiz essa pergunta para ele, o que é modular? E ele me deu uma explicação que eu achei interessantíssima. Ele falou assim, Evandro, no meu conceito, modular é tudo que é fabricado fora da obra. Né? Tudo que é pré-fabricado, né? Vamos dizer assim, então tá bom. Então, quando a gente fala de construção a seco, independente se ela vai ser montada parcial, se eu vou ter 2 fornecedores, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo, ela é no mínimo mista, né? Vamos falar assim, né? Então, assim, e eu respondo, todo mundo me pergunta, mas qual é o modelo de construção que você acredita? Eu acredito muito que o nosso futuro breve é estrutura metálica leve não quer dizer steel frame, mas não é nesse sentido, vai. Uma estrutura
metálica suficiente, não sei como é que seria, não sei se eu vou conseguir me expressar. Que não seja superdimensionada. E que não seja aquela questão estética, entendeu? Eu não estou escolhendo a estrutura metálica porque eu quero a vida aí de 40. Sim. Você entendeu? Vamos dizer assim, não é isso. Não, é a solução ali reduzida para poder ser econômica, certo? Com os tais painéis SIP, né? Vamos dizer assim, que é o Light Wall, a Anima faz, tem uma série de pessoas que fazem. Por quê? Porque daí eu acho que você traz uma praticidade para a estrutura, né? E traz uma praticidade para substituir a alvenaria de uma vez só, né? Vamos dizer assim, aquela questão do steel frame, fazer as camadas, fazer tudo bem, mas assim, ainda estou falando para mim, tá? Ainda não me passa essa credibilidade, essa segurança, esse domínio da execução. E a partir do momento que a gente está falando de um painel SIP, para quem não, né, para quem está ouvindo aí e não sabe, painel SIP o que é? Basicamente um isolante, eles chamam de a evolução do EPS, né? Placa cimentícia para dentro, placa cimentícia para fora. E tem algumas soluções que eu vejo que fazem o quê? Que você pode usar esse painel e passar dentro desse painel a tubulação na obra. Então você corta a parede que nem você corta a alvenaria mesmo. Então o que acontece? O pessoal fala: "Nossa, mas eu quero", sabe? A percepção que eu tenho no modular é que o pessoal quer andar do 0 ao 100 de uma hora para outra. Exato. E tem um caminho a construir, né? Exatamente. Então, eu dominei o painel, beleza. Agora já domino onde vai ficar interruptor, onde vai ficar isso, como é que funciona. Aí eu começo a pedir para vir com o interruptor. Enquanto eu não pedir para vir, eu vou lá e coloco o interruptor na obra, né? Eu acho que assim, para desenvolvimento de novas tecnologias, tem que ter a mudança cultural. Sim. Né? Então, foi um pouco do que a Liliane falou. A gente enxergou isso já há alguns anos. Eu tenho 30 anos de formado e eu enxerguei que a construção tende a migrar para a industrialização. Não tem jeito, isso é irreversível, né? Mas como nós ainda temos uma oferta de mão de obra, por incrível que pareça, apesar da gente que é difícil de achar, se você comparar com os países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, nesse segmento especificamente, nós ainda temos oferta de mão de obra, por incrível que pareça. Mas isso vai acabar com o tempo, né? Então, a gente tem que entender que é importante, sim, se profissionalizar. O sistema tem que ser profissional. Então, quando a gente fala do empreiteiro, até posso falar assim, meu pai foi empreiteiro a vida inteira, mas sempre trabalhou com equipes, entendeu? Então, sempre foi muito profissional. Sim. Então, assim, é o que você falou, carpinteiro é carpinteiro, eletricista, encanador, encanador, e sempre sob uma coordenação de engenharia. Então, projetos de arquitetura desenvolvidos com reflexão sobre o lugar, primeira coisa. Qual é o lugar? Nossa, quais são as necessidades do lugar? Então, você tem que ter essa reflexão. Vamos partir para uma modulação? Eles sabem bem melhor do que eu. Você desenvolveu um projeto de arquitetura hoje, em estrutura metálica. Se você não pensar em modulação, você está dando um tiro no pé. Aí sim, vai se justificar. Fala, pô, mas espera aí, essa estrutura ficou cara. Mas se você usa do princípio do desenvolver o projeto, pensando já na estrutura, na modulação, pô, a chance de resultado e sucesso é muito grande, que é o fato que quando a gente sempre desenvolve junto. Eu falo assim, o pessoal até do cálculo sempre fala, pô, Marquinhos, o seu projeto é gostoso de calcular. Sim. Porque assim, eu uso o melhor do aço, entendeu? Eu não estou fazendo ele só para ser estético, só para ser bonito. Ele tem uma função. Funcionalidade. Então, a gente quando cruza isso, o sucesso é muito legal. Sim. Você toma o partido da arquitetura. Eu, no caso, até gosto de explorar esteticamente a estrutura metálica. Eu acho que valoriza muito. Sim. Reduz o custo de revestimento, né? Então, você tem um efeito muito legal. E você otimiza o material. Então, não usar a estrutura só pela estética, mas pela função. É sobre uma escola de arquitetura que é a escola modernista. Ou seja, a função, a estrutura tem uma lógica e ela é o princípio, né? Basicamente, assim, eu tive professores que eram engenheiros arquitetos, que a gente fala. Pô, não adianta você só ir pela estética. Eu, pelo menos, sou dessa escola. Então, eu acho que primeiro é a função, né? A coerência. Acho que o projeto hoje, para mim, se resume em coerência. Não é uma questão mais de ser caro ou ser barato, não é isso. Ele tem que ser coerente, do começo ao fim. Sim. Então, o cliente, se a gente conseguir ter essa interação com o cliente, né? Que é quem, de fato, nos procura. Eu falo assim, vamos olhar o seu terreno, vamos olhar o seu lugar.
você tem uma necessidade, mas o terreno já diz muito sobre como vai ser a obra. Se a gente, principalmente falando de Mantiqueira, né? Falando de natureza. Pô, eu tenho declividade, eu tenho insolação, eu tenho vegetação. Sim. Então, são vários fatores que já vão determinar boa parte do projeto. Sim. Agora, você fala, não, já estou com o projeto pronto. Pô, você brigou com o lugar. A chance de sucesso, ou do conforto na casa, ou de explorar as vistas, né? Explorar a insolação, já ficou, vamos dizer assim, prejudicada. Por isso que eu acho importante o lugar, né? Refletir sobre o lugar, escolher a metodologia de construção, que eu acho que daí entra essa questão muito hoje dos sistemas pré-moldados, né? A gente está falando especificamente aqui de estrutura metálica, mas tem uma tendência forte também em madeira, que também é um meio de construir de forma pré-moldada, mas que ainda está avançando também no Brasil. Eu diria que a estrutura metálica está muito à frente, né? E tem histórico da estrutura metálica no sentido de escala, que eu acho que esse que é o legal, né? A estrutura metálica você consegue reproduzir um modelo, por exemplo, várias vezes e otimizar a logística. Sim. Então, por exemplo, a gente está falando de chalé. Pô, vou fazer um chalé, vou fazer 10, vou fazer 5... otimizo toda a logística de implantação na obra, né? De entender primeiro se o MUNC chega na obra, né? Então, isso faz parte, né, de você refletir sobre entender o lugar. Então, você vê, a chance do processo de construção hoje é muito grande se você tiver processo. Sim. Eu acho que esse é o segredo, não, independente de ser até construção convencional. Sim, sim. E é muito importante você falar, porque assim, vamos lá, existe o conceito do modular em relação ao que é pré-fabricado, mas eu acho que, né, sempre cabe um porquê na pergunta, né? Mas, na verdade, eu já tive algumas conversas que é realmente esse outro lado do modular, né? O modular de módulos, não o modular de ser pré-fabricado ou não. Ou seja, a minha casa é de madeira, né? Então, assim, quando você vai para um tamanho ótimo, né, de esforço, de aproveitamento, de esforço, né? O que acontece? Você realmente, aí sim você está fazendo uma arquitetura e módulos, né? A hora que você faz isso, você tem outras belezas, né? Com certeza. É isso que eu acho que fica um pouco diferente, né? Você sai do minimalismo lá, com grandes vãos, isso, aquilo, e a beleza é outra. O que não adianta é você querer fazer uma obra com custo de modular, né? E com características de grandes vãos, né? Não estou dizendo que não possa, né? Lógico, você tem 2 módulos de 3 metros, você faz um vão de 6, né? Mas o que mata na estrutura metálica é a viga de 6,5, né? Né? Eu acredito, né? Mas assim, então realmente eu acho que e eu vou te falar que eu falo com bastante arquiteto aqui. E assim, pra gente que é engenheiro, é música para os nossos ouvidos falar de uma arquitetura que está preocupada com modular. Né? Exatamente. Vamos dizer assim. E é difícil encontrar um arquiteto que pense assim. Parabéns. Os projetos dele já vem até local, dos pilares, das vigas, já vem a concepção pensada em metálica, né? Ele já conversa com o cliente antes, ó, vamos orçar. E assim, é muito legal. E eu acho que vocês têm uma vantagem de estar na Serra, né? Vamos dizer assim, que quando você fala do preconceito ou da cultura, né? De mudar a cultura, o que eu percebo é o seguinte. Sabe como é que você muda a cultura? Mudando o reflexo no bolso. Entendeu? É simples assim. Caminho mais curto, né? É simples assim. Exato. Por que as pessoas não constroem em steel frame? Por que as pessoas não constroem em sistemas alternativos? Com medo de depois valer menos. Exato. É por isso. A principal Exatamente. dor é falar assim, não, a minha casa vai valer menos. Então, quando vocês estão na Serra, vocês levam uma vantagem sobre isso, né? Porque, por exemplo, assim, eu fiz uma casa de madeira em São José dos Campos. Putz, será que lá na frente alguém não vai criticar, questionar no dia que eu for vender, que vale menos porque é de madeira? Mas quem está na Serra já nasceu com possibilidades de construções em madeira, de construções em aço, de construções que
de ter esse trabalho pelo imóvel, né? A valorização está no imóvel, na localização, no projeto, do que no método construtivo. O pessoal da cidade tem muito essa preocupação. Tem. Né? Então, assim, lá eu acho que é mais fácil quebrar esse paradigma, né? Até porque, por exemplo, dependendo o acesso, né? Vamos dizer assim, putz, vai dar um baita de um trabalho para o mundo chegar, beleza, tá bom, cara. Mas com certeza, onde dá trabalho para o mundo chegar, para chegar a lata de concreto, dá bem também. mais. Pode ficar. Não, uma vez eu fui para Ilhabela, sem brincadeira. Tinha assim, o cara jogando o entulho. O entulho não, o concreto, eu acho. Não sei o que ele estava jogando num escorregador que eles fizeram lá, uma rampa que eles fizeram para jogar material lá para baixo. Cara, e tinha três profissionais esperando o cara trabalhar. Esperando o cara poder terminar aquilo para ele poder trabalhar. Ah, mas o cara não está trabalhando? Não, cara. Não, quando você fala em declividade, quando você fala em acesso, quando você fala em dificuldade do dia a dia, a gente que trabalha com construção convencional sabe que é muito difícil trabalhar. Sim. Né? Vamos dizer assim. Eu falo em construção porque, gente, eu nasci na construção, então tem muita... Quando eu falo de projeto com essa reflexão, não é à toa. Sim. É porque, de fato, eu sou filho de pedreiro, entendeu? Então, eu enxergo como é o executar. Então, eu enxergo como é que é a dificuldade nisso. Então, porque, assim, fazer ficar bonito, eu até falo assim, sinceramente, chama um arquiteto de interiores, eu adoro trabalhar com arquiteto de interiores. Não, verdade, é porque eu não faço esse tipo de serviço, porque eu entendo que existe um cuidado, existe um refinamento, um detalhamento que é muito importante. Então, acho legal trabalhar com esse tipo de profissional, né? Com esse conjunto de profissionais, na realidade. Hoje a gente trabalha com um conjunto de mas a verdade é que quanto mais arquitetura você tem, mais assim... Quanto mais conceitual é a arquitetura, menos você precisa dos interiores, né? Porque assim, ali você já está com um cliente que valoriza esse lado, né? Sim. Já É que assim, a gente tende a trabalhar hoje numa lógica que seria a seguinte: menos é mais. Né? Então, eu acho que isso Sim. é uma tendência de reflexão que eu diria até para a vida. Né? Então, e a arquitetura, no meu ponto de vista, vai refletir a necessidade das pessoas para a vida. Então, hoje, a gente complicar a vida significa que também complicar a arquitetura. Então, se eu simplifico a arquitetura, eu simplifico a vida de certa forma. Pô, eu quero ter mais tempo para viajar, para passear, para ter as pessoas que eu gosto em volta, né? Desfrutar a Serra da Mantiqueira. Então, eu diria esse conceito, e que não necessariamente significa entrar no mérito de custo. Acho que nem estou entrando no mérito de custo. É mais no mérito de ser mais racional. Sim. Né? E com isso a gente ganhar tempo para poder viver a vida melhor. Sim. Então, a arquitetura, eu acho que reflete isso. Essa é uma tendência também, né? Sim. Então, quando você enxergar hoje uma obra pensada, porque assim, uma coisa é você falar assim, quanto custa o metro quadrado? Beleza. Mas para eu levar o cimento lá em cima, eu preciso de 2 dias. De braço, nas costas. Então, se eu tenho um sistema de Munk que eu levo e coloco lá, eu já ganhei 2 dias de serviço, ou 3. E em construção civil não é 2 dias, é 2 meses, às vezes, só de transporte interno dentro. Campos, vou falar de Campos, vai. Tem terreno lá que você não consegue levar o material. Então, você tem que levar no braço. Então, assim, um sistema pré-moldado ajuda muito. Sim. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Porque, às vezes, parece que o custo é mais alto, mas se você for pontuar todos esses custos externos, o custo da obra fica muito maior. Né? Então, a industrialização, nesse sentido, tende a ajustar esses custos. Né? E eu acho que entra uma questão que é mais relevante ainda, a questão da sustentabilidade, né? Um assunto que a gente nem tocou aqui ainda. Mas quando a gente fala de pré-fabricação, o desperdício diminui muito. Né? Então, hoje a gente não só falando da questão financeira, mas principalmente pela questão ambiental. Né? Acho que a gente não tem cabimento mais, hoje, é duro falar isso, mas assim, você fazer um escoramento com vara de eucalipto. A gente ainda faz, eu não vou falar que não. Mas, assim, não tem cabimento. Se você falar lá fora que você vai descartar... Você tem que diminuir. Se você falar que você vai descartar hoje... Temos um compromisso com isso, né? De reduzir, né? Esse tipo de... Você vai ter que descartar todas as formas que você fez. Pô, isso é inaceitável. Tem lugar que você nem consegue jogar fora isso. Né? Então a gente ainda tem o povo da obra, deixa eu levar para casa e tal. A gente descarta. Mas tem lugar que hoje você não consegue descartar. O custo do descarte, do rejeito, é altíssimo. E isso só vai crescer. Então, por isso que eu falo assim, as pessoas têm que abrir a cabeça que economia é muito mais do que ter 1 metro quadrado X. Economia é velocidade, é eu desfrutar antes.
Sim. Né? Então, Sim. acho que assim, tem um bate-papo e até, que nem você falou na questão da simplicidade, né? Da facilidade na forma de viver, né? Eu tenho visto que todo mundo busca hoje o tamanho adequado, né? Ou seja, né? O que realmente é necessário. Exatamente. Você fala, putz, eu vou fazer um quarto para minha filha com tudo que tem lá dentro, isso, aquilo, depois você reclama que a filha só fica dentro do quarto. Né? Então, tipo assim, né? Então, assim, você tem que fazer as coisas a arquitetura tem que ser pensada de uma forma do que você valoriza, né? Vamos dizer assim, se você está com uma vista, se você está num lugar para receber os amigos, se você está, né? Ou seja, é o que faz a pessoa ir para uma casa, principalmente para uma casa de veraneio, né? Agora, o que eu queria entender, Marcos, é o seguinte, vamos lá, eu sinceramente fui para Campos do Jordão com uma crença, voltei de lá com outra nessas férias, né? Assim, porque a gente olha a questão das cabanas, você fala, cara, a paleta mexicana aí, né? Né? Então, assim, você fala, puxa, mas será que vai ter gente para ocupar tanta cabana? Então, a primeira coisa que eu penso, vou dar a minha opinião, né? Depois queria ouvir a sua. A primeira coisa que eu penso é o seguinte, como tudo, vão ficar os bons. Né? Vão ficar os com boa localização, vão ficar os com bons projetos, vão ficar os com baixo custo de manutenção, porque tudo isso, né, no longo prazo vai fazer diferença. Por outro lado, eu também acho que a gente percebe... Por que eu voltei com outra cabeça? Eu voltei com outra cabeça porque é aquilo que eu falei. A gente que é daqui olha a Serra da Mantiqueira como algo regional. Né? E eu percebi lá que tinha gente de longe, de muito longe, sim, que veio para Campos do Jordão. E eu percebi o quê? Uma estrutura da cidade para receber. Eu percebi algo nesse sentido. Comércio mais preparado. Comércio mais preparado. Como é que... Atendimento, né? Evoluiu-se muito o atendimento. Exatamente. Né? E assim, um negócio mais espalhado, assim, entendeu? Não tá mais só a rua do Baden-Baden, né? O Capivari não é mais... Né? Então, e mesmo dentro do Capivari não tá mais só no calçadão ali, né? Então, assim, a minha pergunta é o seguinte, o que você enxerga das cabanas, né? Porque a gente vê muita gente construindo, mas, por outro lado, a gente também vê muita gente deixando de ir para o hotel para ir para a cabana. Então, como é que você que está lá enxerga isso? Eu acho que assim, a questão de ocupação hoje urbana, Campos, ela está descentralizando, né? A gente tem uma imagem do centro do Capivari ali, para quem não conhece, tem a oportunidade de convite de conhecer a cidade. Mas é um lugar que assim, tem uma fama maior. Mas Campos é muito mais do que isso, entendeu? Na realidade, os grandes hotéis, as grandes atrações, os grandes parques estão fora do centro do Capivari. Você tem ainda o Parque do Teleférico, que é o Parque Central, mas você tem o Horto Florestal, você tem hoje o Amantiqueira, você tem atrações maravilhosas que você desfruta o ano inteiro. Então, não é só a temporada de inverno. Então, esse fato faz com que as pessoas venham na cidade o ano inteiro. Então, vamos falar da cabana. A cabana não vai ter uso só em julho. Realmente, o preço vai lá em cima, tem uma ocupação alta. Mas a gente tem condição de diluir isso no ano inteiro. Por isso, tem muita gente construindo. E só se justifica, de fato, se você diluir isso na sazonalidade, né? Não dá para você fazer a conta de um investimento só numa temporada. Então, eu acredito que realmente tem muito. Tem bastante gente construindo, mas ainda tem muita oferta. Porque... a gente explorar a Mantiqueira só regionalmente, ainda tem muita gente para conhecer. Eu garanto para vocês que tem muita gente que não conhece São Francisco Xavier, que é aqui do lado. Sim. Que é um lugar maravilhoso, né? Então, a gente tem a Mantiqueira inteira. E a gente tem a Mantiqueira Paulista, a Mantiqueira Mineira e a Mantiqueira Carioca. Então, a região de Serra, ela é muito grande. Então, tem muita gente para poder vir para cá. Com a abertura de voos do Nordeste aqui em São José, sim, Campos já fez uma sala de espera aqui. Entendeu? Então, quando você falou que o poder público já está interagindo, os empresários locais enxergaram isso. Falaram, pô, a gente tem o Nordeste inteiro para conhecer, né? Então, para vir conhecer a nossa região.
E outro fator que é legal também é assim, não ficar parado só numa cidade. Então, hoje você às vezes fica hospedado aqui num chalé, Entendi. mas eu vou conhecer uma vinícola em São Bento, eu vou conhecer um azeite em Santo Antônio do Pinhal. Então, você tem hoje um conceito de ocupação regional. Legal. Então, eu acho que assim, vai saturar um dia a construção de chalé? Pode até ser, mas aí entra um pouco a questão da hoje ainda é gestão. oportunidade. Não, tem muita demanda, tem muita demanda. Eu acho que o que tem que se cuidar é para ter uma cara, que isso é uma coisa que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, com identidade. Sim. Isso me preocupa um pouco hoje em arquitetura, falando de um modo geral. Tudo está muito repetitivo, né? Então, Mais do mesmo, né? Fala assim, pô, peraí, esse chalé aqui tem em Urubici, tem aqui, tem assim. Então, eu falo assim, o que eu estou indo para Mantiqueira, então eu tenho que entender que eu estou nesse ambiente. Então, acho que a arquitetura hoje tem que entender isso. A gente tende a copiar o Pinterest, né? Uma maravilha. Falar isso agora. Mas toma o cliente cuidado. já vem com aquele projeto e quer que... eu acho que você tem que refletir o lugar, terreno, né? sabe assim? Se a gente conseguir preservar isso, é chance de sucesso para todo mundo, inclusive para o litoral, acho que para todo mundo. Tenha identidade, né? Se você tiver identidade no que você desenvolve, e aí entra o uso da mão de obra local, que já gera uma identidade. Então, existe um conceito, né, que a gente está falando de sustentabilidade também nesse sentido, de você ter uma economia local, de absorver a mão de obra. Apesar da gente usar tecnologia, a gente ainda está no sistema misto. Então, eu consigo usar o pedreiro, consigo usar o carpinteiro. Né? Então, a gente... E isso acaba dando uma característica... Muito legal. É engraçado. Muito legal. Isso, né? Muito que nem, por legal. exemplo, outro dia eu tentei explicar para um cara o que eu queria, o tipo de arquitetura que eu estava falando. Eu estava falando, não, casa com madeira redonda, tipo Ilhabela. Ou seja, na minha cabeça, eu já tenho tanto aquela referência na Ilhabela, né? Sim. E, por exemplo, que em São Sebastião não tem. E é engraçado que é um do lado do outro. Sim, é regional. sim, né? sim, Então, sim. assim, então você... E essa identidade... E eu acho que essa identidade acaba sendo pela mão de obra local o mesmo. projeto do Marcos é um projeto de identidade. Quando chega pra gente, às vezes nem tem um Você nome. já sabe o que é dele. Né? Porque o projeto, para a metálica ser eficiente, ela tem que ser pensada desde o início em ser feita em metálica. Perfeito. Então, esse é o diferencial que o Marcos traz na arquitetura dele. Por quê? Porque ele já pensou na metálica como estrutural e estético. Então, já faz toda essa concepção junto. Porque acontece muito com a gente lá na questão de orçamentos. A pessoa tem um projeto em alvenaria convencional e ela traz para a gente e fala, orça em metálica para mim. A gente já sabe que não vai converter. Porque é quase impossível daquilo ser viável economicamente, porque ela não foi pensada para ser daquela forma. Entendi. Então, aí a gente, para fazer viabilizar, tem que trocar a alocação de pilares, tem que criar outros sistemas de vigamentos, porque senão aquilo não vai acontecer. O cliente vai simplesmente fazer uma comparação de preço, ele não vai enxergar o valor e aquilo não vai viabilizar. Então, o projeto ele precisa ser concebido para ser em metálica. Isso que vai efetivar ali. E eu vou... Na verdade, uma das coisas, né, que você falou, vamos advogar em causa própria. Sabe que um negócio que seria importante para a gente, se vocês, ou a gente desenvolver junto com vocês, ou vocês desenvolverem para fornecer para os construtores, né, para os gestores de obra, o que era? Era um manual de boas práticas na execução. Eu já pensei muito nisso. Você entendeu? A interface, né? Porque o que acontece? Tem muito construtor que fala, cara... Tem medo. Não sabe fazer. O meu vizinho fez aqui, cara, tá entrando água, tá fazendo... Eu não vou fazer não, que vai sobrar para mim isso. Exatamente. Entendeu? E aí vira aquela questão da crença que te derruba, né? Ele fala, doutor, o vizinho aqui fez, não deu certo não. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente escrever, né, alguma coisa, né, como é que tem que ser feito a amarração do metálico com a alvenaria, como é que tem que ser feito, né, todo como se fosse um encunhamento. Então, assim, isso eu acho que seria de grande valia, né? Porque outra coisa que eu queria entender na parte de cálculo é o seguinte, por exemplo, quando a gente pensa no metálico, a gente fala assim, beleza, porque eu tenho pensado bastante, tá bom? Tenho assim, sempre que eu... eu tenho porque assim, eu acho que o aço levou uma culpa que não é só dele, sabe?
Que nem, por exemplo, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, subiu o concreto, o cara falava que é porque o aço subiu, então o caminhão betoneiro eu tô tendo que pagar mais caro. Tipo assim, cara, é assim, então tudo que subiu na pandemia, a culpa era do aço, até, né, o carro subiu porque o aço não tá chegando, tudo levou isso. Então eu acho que isso assustou um pouco, né? E quando deu uma baixada, ninguém saiu contando que abaixou. Exatamente. Né? Ninguém saiu falando, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente está num mercado estável. Eu acho que quando, às vezes que dentro da pandemia a gente fugiu de estruturas de formas não convencionais de construir, foi por causa do medo do preço do amanhã, né? Não era nem tanto assim que não fechava o preço. É que você falava, cara, eu não sei. A incerteza, esse orçamento que eu estou fazendo hoje, eu não sei se o mês que vem eu consigo fazer, né? Então, assim, basicamente foi isso. E aí tem uma vantagem no aço, né? Quando a gente faz uma obra em estrutura metálica, naquele momento que você fez o fechamento, a gente já vai comprar o material e a gente já vai garantir aquele preço lá para frente. Então, mesmo que o cliente vá executar isso 6, 7 meses depois, ele tem a garantia daquele preço porque foi um preço fechado, não vai ter nenhuma mudança. Sim, isso é né? importante. Então, esse é um ponto muito importante. Já na convencional a gente não sabe. Sim. Pode trocar a equipe que vai entrar pode ser mais cara, pode subir algum outro commodity. Ou até o próprio... Nem o aço da construção convencional é difícil você comprar antecipado. Então, mas aí a minha pergunta é o seguinte. Então, como eu tenho estudado bastante, eu fico toda hora perguntando essa importância do... Putz, eu tenho que ir para uma laje seca, eu tenho que... se eu não tiver alvenaria, se eu tiver esses painel wall, light wall, vai aliviar a carga? Isso é representativo? É representativo. É. Principalmente que quando você pensa em metálico, você pensa em aproveitar os grandes vãos. E um grande vão com uma carga de parede em cima, né, 1,5 toneladas, faz diferença. Então, sempre que você puder... Usar uma alvenaria mais leve, até uma própria alvenaria convencional mesmo, um bloco mais leve. É lógico, seco ainda, né, a gente está caminhando para isso. Mas o convencional dá para usar alvenarias mais leves. Entendi. O tijolo cerâmico, em vez de um bloco de concreto. Entendi. Mas é representativo. É representativa essa carga. Entendi. E a outra pergunta é a seguinte. Vocês já trabalharam bastante com laje seca, painel wall, já. esse tipo de coisa? Há muitos anos, né? Faz bastante. Casas, há muitos anos. Mas tem aquela questão que você comentou, o preconceito ainda. Então, mas faz barulho? Essa é a pergunta. Faz o barulho do toque-toque. Vai. Mas você pode colocar marca-massa, o tipo de piso vinílico. É isso que eu ia falar, porque na verdade você pode colocar... um forro. Você tem como atenuar aquele barulho ali do salto alto, vai? Não sei se é algo que incomodaria ali numa residência. Tem como resolver. Tem diferentes espessuras. Tem diferentes espessuras. Então, se isso é uma preocupação, é algo que o cliente enxerga como um problema, a gente pode trabalhar. Né? Aqui é a mesma coisa na telha. A telha tem várias espessuras de material isolante, né? Sim. Então, a gente hoje costuma trabalhar muito com PIR 30 milímetros, né? Mais ou menos um padrão que tem de mercado. Mas tem espessuras maiores, tem 50, tem 60, e aí você consegue atenuar esses problemas de ruído. Mesma coisa com as placas wall, steel deck, né? Entendi. Até porque, assim, se você for na essência do material, você usar o painel wall hoje como piso e você colocar uma malha metálica e 5 centímetros de concreto, você usa até como contraventamento da estrutura. Então, você vê a diferença que é usar o material no seu todo. Né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas vai ser mais rápido e tal. Tá bom, mas o que mais de qualidade ele me oferece? O que mais dá para extrair daquela solução, né? Acho que essa é a pegada hoje de tudo, né? Pô, o que eu posso fazer, tirar de proveito de melhor de tudo isso daqui? Então, quando você consegue entrar nesse nível de detalhe, lógico que é conhecimento, é experiência, né? Uma série de fatores, de conjunto, inclusive, que eu falo assim, não adianta a gente fazer um belo projeto se não tiver alguém que execute direito. Né? Então, hoje é um conjunto. Sim, né? lógico. Sozinho ninguém faz nada. Então, quando se entende esse processo e interage, que eu acho importante, porque assim, hoje para você desenvolver um projeto, você precisa ter alguém desenvolvendo projeto elétrico, desenvolvendo projeto hidráulico, desenvolvendo projeto estrutural. São muitas interfaces para ser cruzado. E depois ainda entra a execução. Então, se você tiver tudo isso aí coordenado por alguém de preferência, eu normalmente oriento... Compatibilizar. Se o cliente conseguir definir quem vai construir a obra dele, Sim. e a construtora conseguir coordenar isso,
cara, a chance de sucesso aumenta mais ainda. Sim. Então, é lógico, por isso que eu falo da importância de cada profissional, né? De todo mundo estar junto. E se a gente conseguir juntar todo mundo, aí não tem mais aquela desculpa, putz, foi o outro. Ah, putz, foi aquele, entendeu? Porque isso acontece muito, a importância né? do gestor de obras. Exatamente. A partir do importante. momento que quem está nesse comando é quem está compatibilizando, vamos, por exemplo, o gestor de obras, o que acontece? O cliente ele está aqui em cima, o gestor de obras está aqui e faz toda essa interface. É isso aí. O que eu brinco é o seguinte, cara, os caras falam assim, nossa, mas você se dá bem pra caramba com os arquitetos, isso, aquilo. Sim. Eu me dou bem com os arquitetos, porque eu tenho conversas francas e claras com eles, certo? Ou seja, mas não na frente do cliente. Tipo assim, cara, mas eu bato muito que a gente preza pela fidelização ao projeto. E a gente nasceu, só para você entender, eu já tinha contratado a minha casa na praia, eu tinha contratado um arquiteto, fiquei uns 6, 8 meses discutindo o projeto de reforma, e aí depois resolvi fazer a reforma, né? Eu usei a casa, comprei a casa, usei ela no verão, discutindo o projeto. A hora que acabou o verão, eu tinha até o próximo verão para fazer a obra. E a hora que eu comecei a chegar lá, o gourmet, a varanda, é uma viga metálica, é uma estrutura metálica, e a janela era para frente da casa da suíte. Vamos fazer um brise de madeira natural, que eu preferia. O alumínio não estava tão avançado quando é hoje, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, o que acontece? Beleza. Aí chegava nos fornecedores e ele falou, doutor, estrutura metálica na praia? Não vai dar certo. Doutor, isso aí não funciona, não. Doutor, e o brise... Eu falo, cara, eu tô perguntando o preço, cara. Eu não tô perguntando... vai ter que pintar todo ano. Eu sei que eu vou ter que pintar todo ano. E não tem. Você entendeu? Não tem. Não tem. Da madeira. Cara, da estrutura metálica, sabe como é que eu resolvi? Sabe como é que eu resolvi o negócio? Aí eu falei, putz, mas por que barco não... não, mas é que a tinta de barco é muito cara. Eu falei, caro quanto? Caro quanto? Pintei uma vez, cara. Agora é todo ano só fazendo manutenção. Manutenção normal, comum. Nós temos... Manutenção normal. Nós temos marinas no mar, né? Ali colado há 30 anos. Exatamente. E a manutenção é... Então essas crenças, né, assim... Então, dali... Por que eu falei isso? Porque dali partiu, quando eu chamei meu sócio, eu falei, olha, a gente não vai discutir até onde o cliente evoluiu. Até onde a gente discute tudo da onde a gente foi contratado para frente. A gente foi contratado para escolher o terreno, nós vamos dar palpite no terreno. Se quando ele contratou a gente, ele já comprou o terreno, nós vamos levar a solução para o terreno. A gente foi contratado antes do projeto de arquitetura, tá bom, a gente vai se envolver e vai ajudar ele a desenvolver o projeto de arquitetura. Se ele chegar com o projeto pronto, a gente vai executar o negócio. É dali para frente. Né? Exatamente. Ou seja, as pessoas têm... É aí que eu brinco a história na questão do ego. Mas o jeito que eu faço... Cara, você não foi contratado antes, você foi contratado agora. Então, você ajuda agora daqui para frente. Então, nessa fidelização ao projeto, eu acho que é um grande diferencial para a gente. Por quê? Porque a gente isola o proprietário, chama o arquiteto e fala, cara, para a gente fazer o projeto do jeito que você projetou, a gente acha que tem que fazer isso, mas sem mudar o projeto. Né? Vamos dizer assim, não é, a ideia nunca é mudar o projeto. Mas acho que assim, o projeto... O projeto que eu digo, os detalhes. Sim, é que tem muita gente hoje, a gente fala até da pessoa mais novo, tal, a molecada vem com tecnologia, tem, né? Muito legal, eu acho muito legal isso. E dei aula na faculdade, então hoje minha esposa dá aula na faculdade, então a gente interage bastante e entende isso. Acho que a diferença é que você ter a ferramenta é perigoso às vezes. Porque você faz um 3D, que é a coisa mais linda do mundo. É para botar de pé, entendeu? Então eu falo, puta, eu tenho uma laje, não, isso aqui vai ficar esbelto, 15 metros de vão com 20 centímetros. Eu falo, peraí, não existe, tem que ter uma viga invertida. Né? Então, só que o aluno, o novo, né? Não vou dizer nem o aluno, mas o novo, o 3D deixa fazer o que você quer. É isso. Cara, nem para botar de pé isso daí. Aí o pessoal da estrutura começa a sofrer. Então, eu acho que esse é importante. É assim, fazer em conjunto, sabe? Assim, pô, legal, a minha ideia é essa, tudo bem, então vamos tudo lá. É possível, vamos sentar com o mas calculista. Tem um custo, né? Não, e vamos sentar com o calculista e vamos entender que talvez não dê mais para ser com 20, eu tenho que fazer com 25, eu tenho que usar uma laje nervurada, ou seja, tem alternativa? Tem. Aí entra a questão da gestão, que eu acho isso muito importante. O que não dá é para o cara descobrir só na hora que vai executar. Sim.
Entendeu? Daí, realmente, é muito conflito que gera, né? Isso gera muito conflito. E o 3D foi dependendo do ângulo que você olha, ele é um monstro, né? Teve algumas vezes que eu olhei para a minha esposa, falava assim, não, mas eu quero desse jeito que tá na imagem. Aí eu olhava para ela e falava assim, já sei, é meramente ilustrativo. Eu falei, porque assim, a expectativa do leigo, a gente trabalha com isso, a gente já sabe. Mas quando eu vejo a minha esposa acompanhando as coisas, que é de outra área, não tem nada a ver com isso, a expectativa dela é aquilo que está ali. Sim. Então, assim, na cabeça dela, se tiver aquele micro-ondas, ela vai querer aquele que está na imagem. Você entendeu? Só que ninguém põe o micro-ondas que vende na loja de eletrodoméstico. Todo mundo põe o micro-ondas... Importado, que estava lá na biblioteca. Exatamente, que estava lá na biblioteca e que nem existe. Exato. Não é nem questão de ser caro ou barato, é questão de que nem existe. Então, assim, o 3D, eu realmente acho que ele tem que ser usado... não é com moderação, mas com responsabilidade. Então, é que se ele refletir, de fato, um projeto pensado em todas as etapas, ele vai ser perfeito mesmo. Então, eu acho que ele vai ser muito fiel. Mas isso não significa só uma imagem ilustrativa no estudo preliminar. Ou que o cliente entenda, não, isso aqui é um estudo preliminar, então vai ter interferência depois, na hora do projeto estrutural, vai interferir nisso e tal. Então, isso é importante, essa franqueza com o cliente, para que ele entenda que isso aqui é uma imagem ilustrativa. Sim. Então, é uma ferramenta que não tem mais volta, né? Sim. Inclusive, que vai entrar inteligência artificial aí, né? A gente não tem como correr os olhos disso. do cliente. O cliente, quando recebe esse tipo de imagem, de vídeo, ele se encanta com aquilo que ele quer executar. Não, e a evolução ela é tão grande e a gente não percebe, né? Esses dias eu tenho um amigo meu que fez um projeto num terreno e resolveu não construir a casa. E eu tinha um cliente para comprar o terreno dele e tal, ou para quem poderia se interessar pelo cliente dele. Falei, cara, você não fez o projeto? Fiz. Pô, não foi com aquele arquiteto que a gente gosta? Foi. Então me manda aqui que eu já mostro pro cliente, às vezes o cliente empolga, né? Cara, eu olhei o projeto de 3 anos atrás, você fala assim, cara, não vou nem mostrar o projeto. Mudou tanto? Mudou tanto, exatamente. A gente não acha assim, não estou falando que é o projeto em si, mas mudou tanto o nível do 3D, Sim. né? Sim. Que hoje já está em realidade virtual, né? A gente tem essas Sim, soluções de sim, realidade sim, virtual. A gente esteve no escritório esses dias, né? Colocamos aquele óculos, né? Você entrar dentro da sim. obra Você- é muito você legal, né? Ter a imersão entra numa dentro do seu imersão projeto. onde você realmente está dentro do seu futuro empreendimento, futura casa. Imagina, né? Como Sim. isso mexe com o cliente, né? Com o querer fazer, né? Sim. Uma ferramenta que não tem volta. com certeza. Mas ainda dentro desse assunto, né, que você comentou de fazer essa interface com os arquitetos, a gente sempre faz esse trabalho. Tem Eu que sempre, ter. a primeira coisa que eu falo para o cliente, você tem um arquiteto, um engenheiro, quem que vai tocar a tua obra, para a gente poder conversar e tomar as decisões juntos, né? Porque às vezes ele colocou lá uma viga lá de 50 centímetros de altura, mas a de 30 passa. Sim. Aí Não, custo, né? Porque a viga de 50 já começa num peso acima. E o Sem arquiteto hoje, né, que já fez muito projeto que não cabia no bolso do cliente, que já fez muita viga que não parava em pé, ele já sabe que é o seguinte, a pior coisa que pode acontecer com um projeto de um arquiteto é ficar na gaveta. Você entendeu? Ou seja, o arquiteto é o que mais quer que aquilo aconteça. Porque assim, putz, ele foi lá, ele recebeu, beleza, mas o currículo dele vai ser construído com as obras realizadas. Ele quer aquilo no portfólio. Exatamente, no portfólio, exatamente. É que hoje muita gente, não muita gente, mas a imagem às vezes se vende pelos projetos desenvolvidos, não pelos projetos executados. Sim. Mas até o cara que é novo, você dá uma colher de chá pro cara, o cara é novo, Sim, como é que ele vai sim. ficar mostrando, né? Eu sou diferente, tenho muito tempo de construção. Mas eu acho que o que é importante também a gente entender é que desenvolvimento de projeto tem que ter um cuidado muito grande, porque é muito fácil de empolgar, tá? O cliente em si, ele também empolga. E eles, às vezes, não têm noção de que tamanho que isso vai virar lá na frente. Sim. E o arquiteto também, não vou dizer para você que não empolga, que também empolga. Então, tem que ter esse cuidado de sempre dar uma freada, voltar. Putz, a gente está indo por um caminho que tudo é lindo, mas tudo custa. Né? Então, hoje eu falo assim, às vezes a referência, pô, eu cheguei com isso aqui. Tudo bem, só que isso aqui é uma obra de um arquiteto renomado, que o metro quadrado custa 10, 15 mil reais o metro quadrado. Sem essa decoração, porque essa decoração aqui custa mais 10 mil reais o metro quadrado. Você está disposto a gastar 20 mil reais o metro quadrado? Não, pelo amor de Deus. Falei, então A franqueza já a no início, referência é muito legal.
mas você tem que entender e trazer isso para a sua realidade. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E é difícil o arquiteto que consegue segurar nesse sentido, sabe? A onda, né? A onda. Porque, assim, é muito mais fácil você aprovar um projeto, aprovar o 3D de um projeto de 15 mil reais o metro quadrado do que um de 5 mil reais o metro quadrado. Mas aí que, né? mas é que depois aquilo ali vira uma frustração. Sim. Que às vezes o cara nem consegue terminar a obra. Ou ele nem começa. Por exemplo, eu tenho histórico de um calculista, né? Que eu vou citar porque a Luciana falou, Marcos, o cara chegou com um projeto aqui que só a estrutura ia custar tanto, inviabilizou a obra do cara. Sim. O projeto era lindo. A gente inclusive... O projeto é lindo, cara. Não tem como. É uma obra de arte, é uma escultura. Mas você está disposto a pagar essa escultura? Se eu não me engano, estava mais de 100 toneladas. Então, quase. eu falo assim, quando né? a pessoa tem isso aí tem que ser combinado entre o proprietário e o arquiteto. Fala assim, eu estou disposto e vamos embora. Beleza. Agora, não dá para o cara ter essa surpresa depois. Então, isso que é importante, ter essa franqueza quando a gente está falando essa... né? Lógico que também a gente tem que ousar, né? A gente tem que ousar, tem que usar de tecnologia, tem uma série de coisas. Mas tem que ter ainda o pé no chão. Porque a gente é mais antigo, também tem essa coisa de ser pé no chão, né? Você concretiza de fato. Sim, né? Sim. Você consegue chegar até o fim e isso não virar um pesadelo. Né? Acho que a gente tem que entender o que o cliente, até onde o cliente pode ir. Então, entender qual que é a necessidade dele, até onde dá para chegar. Porque senão a gente vai acabar sendo um impeditivo para que ele realize, para que viabilize aquela obra. Né? A gente se encontra nessa situação diversas vezes. Fala, até aqui eu acho que isso não vai dar, então vamos tentar trabalhar um pouco mais para reduzir, porque até aqui eu acho que o cliente vai ter coragem de fazer. Então, esse trabalho ele tem que ser feito, né, para que o cliente fale, vou realizar. Porque às vezes, se você apresentando um super projeto e por uma diferença ali, né, 20%, 30% o cara não vai conseguir executar. E dá para você reduzir isso tecnicamente, alinhado com a arquitetura. Sim. Agora, eu tenho uma dúvida em relação a cliente, né? Eu acho que a grande maioria dos projetos, ele partem de uma estrutura convencional. Né? Vamos dizer assim, eu acho. Aí o cliente, ele quer uma arquitetura mais com metálico mais exposto, ele quer transformar isso numa estrutura metálica. Qual que é o primeiro passo para ele fazer isso com vocês lá, sabe? Assim, ele tem essa opção, como é que isso que você faz para mim, você faz para todo mundo, que é tipo assim, tô pensando nesse projeto aqui, você consegue pré-orçar, como é que é esse passo a passo de quem quer orçar uma obra em estrutura metálica com vocês? Eu acredito, né, Heleno, que o primeiro passo é buscar um escritório de arquitetura, né, de entender e ter uma pessoa que está acostumado a trabalhar com metálica, né, que já sabe conceber o projeto em metálica. Né? A gente trouxe o Marcos porque ele é especialista nisso. Acho que esse é o primeiro passo, definir essa parte da arquitetura e depois a gente começar a pensar tecnicamente nas soluções. Né? Se vai ser misto, se vai ser toda estruturada em metálica, o que pode não ser feito. Né? Se vai precisar... tem várias situações que a gente consegue orçar, onde a gente desenvolve tudo isso internamente, a gente tem hoje capacidade de fazer isso. Às vezes chega um projeto já estrutural, né? Então isso acontece muito já de chegar um projeto estrutural pronto e a gente analisar e cair na situação que a Liliane acabou de comentar que, tá muito pesado isso aqui, tá super dimensionado, né? Nos deixa numa situação difícil. Entendi. Porque a gente sabe que tá super dimensionada, mas a gente não pode falar daquele profissional, né? E aí, a gente tem que trabalhar junto, né? E acaba, às vezes, inviabilizando o nosso negócio. Sim. Porque ficou cara aquela estrutura. Sim. Aí quando é um projeto que vem, é só arquitetura para nós, a gente dimensiona internamente, vê a melhor solução, discute com o arquiteto, a gente cria uma solução, porque assim, eu pelo menos fui treinada para poder otimizar o aço. O aço sempre foi algo mais caro. Sim. Até que não é que seja mais caro, mas que culturalmente as pessoas têm essa ideia. Não é mais caro. Eles vão comparar sistemas construtivos, uma estrutura de concreto armado e uma estrutura simplesmente metálica, só o esqueleto. E sempre vai perder. Porque não é isso, é o custo final, é a otimização, a mão de obra, a caçamba. Tem cliente meu que não, minha obra teve a obra inteira, 2 caçambas, fez toda metálica. Entendi. Mas isso o cliente não computa ali, eles nem sabem fazer essas contas, ninguém faz. Que é muito caro hoje, né, também. Sim. Então, quando o cliente já traz essa arquitetura, se não é uma casa, né, às vezes muito pequenininha, alguma coisa assim, que a gente consegue usar o aço naquilo que ele tem de melhor, a gente desenvolve o estrutural, dá um orçamento já otimizado para o cliente. Legal. E tem cliente que já traz o projeto dele pronto, a gente orça com aquele material que ele especificou. Mas eu acho que a grande maioria
tem dificuldade até de encontrar um orçamento, um calculista para ele não, às vezes, ele chega bastante... Eu acho que o melhor caminho é realmente, tô pensando, não é nem com um projeto definido, né? Sim. Meu arquiteto fez isso aqui, tô pensando em fazer metálico. Você acha que encaixa, não encaixa? Sim. Tem que ser no meio do processo, não pode ser no final. Não pode ser, porque senão vai ter que mudar muita coisa. Né? Ali no começo a gente vai conseguir conceber da forma correta, né? Entendi. Mas o primeiro passo é buscar um escritório de arquitetura, depois alinhar, né, com a gente a questão do projeto, para que aí a gente consiga ter algo economicamente viável. E depois que trabalha com a metálica, depois que você... Por exemplo, a gente tem muito cliente que faz mais de uma obra conosco, fazem comércios, por exemplo. A gente está executando agora um comércio bem no centro de Pindamonhangaba, onde a gente fez um prédio comercial em metálica e na frente a gente está fazendo um outro ponto. É legal porque, assim, já é uma pessoa de idade, já é um senhor que já tem, acho que, quase 90 anos e entende muito de obra. Deixa eu ouvir isso. E ele já sabe que aquela é uma solução que é muito boa para ele. Por quê? Porque ele trabalha com pontos para locação. Né? Então, quanto antes ele consegue já ter o aluguel. Ele está visando já dezembro, né? Porque ele quer alugar já esse ponto comercial, né? Para dezembro, que é a hora que tem muita procura do pessoal. Quer abrir uma loja, inaugurar. Então, depois da primeira vez, né? Eles já enxergam aquilo, essa solução é para mim. Né? Então, a gente tem clientes de indústria, por exemplo, que ele fez lá toda a estrutura dos galpões, ele enxergou qual é a velocidade daquilo, aí ele vai fazer uma casa, também quero metálica. Vou fazer um ponto comercial, também quero metálico. Porque ele já enxergou os benefícios que tem nesse tipo de construção. Né? Então, desmistificar isso é fácil depois que a gente faz a primeira venda. Depois que a pessoa trabalha a primeira vez... A gente tem muitos clientes assim. Recorrentes. Legal. De indicação. Bom, é isso aí, né? Ver que passa uma horinha, passa... Não falamos nada ainda. Nem começamos, porque é um assunto... Portas estão abertas, sempre que quiserem... vir aqui, bater um papo, a gente conversa. A ideia é realmente essa, ter um papo descontraído, que a pauta a gente vai escrevendo na hora. Então, obrigado por terem vindo, né? Estruturas Ribeiro. Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Conhecendo um pouco mais e podendo passar um pouco mais também da nossa experiência, da nossa empresa, né? E contem conosco aí para o que precisarem. Tá bom? Então, né, tendo o projeto aí, mandando para a gente, que a gente otimiza e faz essa estrutura acontecer. Eu acho que essa ideia, eu acho que o valioso foi isso. Cara, quando tiver o primeiro estudo, já encaminha para definir a solução. Eu acho que estrutura metálica, assim, independente do projeto não ter sido desenvolvido em estrutura metálica, vai ter complicações, mas é possível de ajustar. Né? Eu acho que esse que é a questão. A gente ainda tem a maior parte da construção é feita do sistema convencional, né? E isso vai migrando aos poucos. Mas eu acho que o que é legal do bate-papo aqui é justamente essa interação. E mais do que isso, né? É quem está nos ouvindo, né? Porque nós estamos no meio. E quem, às vezes, é o leigo. Então, de repente, abriu a cabeça para o cara refletir, pensar, né? Eu acho que hoje é isso. O objetivo maior é esse. É trazer as coisas para as pessoas absorverem, refletir e caminhar. Tá bom. Muito legal. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado. Abraço.